Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas que me acompanham no blog de João Maria Dario Top. Sou eu, estamos aqui para mais uma videocast webcast. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Você, minha amiga, professora de educação infantil, que 70% da visita desse blog é feito por vocês. Agradeço demais a visita que vocês fazem esse espaço. A educação infantil, como eu sempre falo, vocês sabem disso, são prova disso. A educação infantil, os professores que lidam com a educação infantil, as professoras, minhas queridas parceiras aí, deveria ser o maior salário do professorado. Infelizmente, esse grande trabalho que vocês fazem, que é o melhor de todos os professores, são vocês. Eu não falo isso pura e simplesmente, eu falo pelo fato de que a infância é a parte mais preciosa da vida de um ser humano. E as pessoas não se dão conta disso. Quantos malucos existem no mundo por causa que tiveram uma infância conturbada? E aí vai para outras esferas, né? Tudo vai remontar à infância. Melanie Klein já falou sobre isso, Winnicott já falou sobre isso, Freud já explicou um pouco sobre isso, né? Jung já falou sobre isso. Não sou eu que vou falar isso mais do que esse pessoal. Então, sabemos a importância dessa fase do desenvolvimento humano. É a mais importante de todas. Então, nesse sentido, os professores que, na minha concepção, teriam que ter o maior salário do país. Você, professor dos anos iniciais, também segue essa mesma linha. Professor dos anos iniciais e a professora de educação infantil são as pedras preciosas que nós temos no Brasil, né? Enquanto não dermos condições, e tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos sem condições, gente, né? Para que essas pessoas trabalhem com dignidade, tenham salários adequados, com a função que exige nível superior. Você entende? E dê escolas com recursos. Há muita propaganda, mas a professora que me ouve nesse blog sabe que não é bem assim que acontece. Você entende? As pessoas falam que aumentam. Ah, a prefeitura aumentou, o prefeito chegou e aumentou as vagas nas escolas. Sabe o que eles estão fazendo, gente? As professoras me falam aqui, eu vejo também. Eu recebo e-mails falando, João Maria, é o seguinte, eles aumentaram o número de alunos, de matrículas, como uma escola que funcionava em período integral, que a mãe ia trabalhar, deixava o seu filho na escola de educação infantil, ter um berçário, tem um maternal, né? Ficava o dia inteiro a criança lá, né? Depois da tardezinha a mãe ia lá e pegava a criança. O que aconteceu? Ele cortou o integral e fez 2 turnos, gente, de manhã e de tarde. E assim qualquer estatística fica boa, né? Então nós estamos de olho, não estamos alheios a isso, então estou fazendo essa denúncia para vocês aqui, ó. Às vezes as pessoas falam que vão fazer escola integral, ficam discutindo, mas tem muitas mazelas aí que estão sendo feitas. Escola integral para o maternal, para o berçário, para a educação infantil, né? Sou a favor. Mas em outras séries, temos que discutir mais sobre o assunto. Você, professor das mais variadas disciplinas, matemática, filosofia, história, geografia, inglês, língua portuguesa, que visita esse espaço, eu agradeço muito a visita, viu? Você, minha amiga, que estuda psicologia, pedagogia, né? Que estuda as outras licenciaturas, que visita esse espaço, obrigado. Você, pai, mãe, curioso da educação, que visita esse espaço, obrigado. Você que é estudante, visita nosso espaço e faz pergunta e acompanha as dicas, também obrigado pela visita. E você que conhece pelo Yahoo Respostas, Orkut, Facebook, Tumblr, as redes sociais como um todo, obrigado pela visita também. Você que está em alguma parte do mundo aí, obrigado pela visita. E você que está com seu tablet, seu smartphone, ou numa lan house visitando a gente, obrigado também. Hoje, meus amigos, minhas amigas, vamos falar sobre um artigo do Augusto Cury, de 2003, e a fonte desse artigo é Professores Fascinantes, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E o título do artigo é Ninguém se diploma na tarefa de educar. Eu vou ler para vocês e vamos fazer algumas considerações breves, né, porque só a leitura já diz muita coisa, não precisamos ficar enfeitando demais a criança. Antigamente,
os pais eram autoritários. Hoje são os filhos. Antigamente, os professores eram os heróis dos alunos. Hoje são vítimas deles. Os jovens não sabem ser contrariados. Nunca na história assistimos a crianças e jovens dominando tanto os adultos. Os filhos se comportam como reis cujos desejos têm de ser imediatamente atendidos. Faço uma pausa aqui que tem uma indicação de livro de leitura do nosso blog, que é O Reizinho de Casa. Muito bom livro. Em primeiro lugar, aprenda a dizer não para seus filhos sem medo. Se eles não ouvirem não dos seus pais, estarão despreparados para ouvir não da vida. Não terão chance de sobreviver. Em segundo lugar, quando disserem não, os pais não devem ficar cedendo às chantagens e pressões dos seus filhos. Caso contrário, a emoção das crianças e jovens se tornará uma gangorra. No momento serão dóceis, em outro explosivos, numa hora estarão animados, em seguida mal-humorados, cefônios flutuantes e chantagistas. Assim, no ambiente social, serão excluídos. Em terceiro lugar, os pais têm de deixar claro quais são os pontos a serem negociados e quais são os limites inegociáveis. Por exemplo, ir para a cama de madrugada durante a semana e ter de acordar cedo para estudar é inaceitável, portanto, inegociável. De outro lado, a quantidade de tempo na internet e horário de volta para casa podem ser negociados. Se os pais incorporarem alguns hábitos, eles poderão, sem medo, contrariar, colocar limites e dizer não a seus filhos. Os resmungos, as birras, as crises deles não serão destrutivas, mas construtivas. Vivemos tempos difíceis. Pais do mundo todo se sentem perdidos, sem solo para andar, sem ferramentas para penetrar no mundo dos seus filhos. Os que dizem eu sei ou não, preciso de ajuda de alguém, já estão derrotados. Para educar, precisamos aprender sempre e conhecer a plenitude a palavra paciência. Quem não tem paciência desiste. Quem não consegue aprender não encontra caminhos inteligentes. Infelizes dos pais que não conseguem aprender com seus filhos e corrigir rotas. Infelizes dos professores que não conseguem aprender com seus alunos e renovar suas ferramentas. A vida é uma grande escola que pouco ensina para quem não sabe ler. Então, meus amigos, esse artigo, que é a fonte do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, é Augusto Cury, de 2003, hein? Nós estamos em 2013. Mudou muita coisa, minha amiga, meu amigo que me acompanha, você professora. Mas tem uma coisa que ninguém fala. Muito bacana, isso que foi falado, muito interessante. Mas ninguém está discutindo seriamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais as contribuições reais e o que não foi contribuição, porque temos que discutir isso aí. É a saída das crianças, né, que saíram da pré-escola, estão ingressando agora nos anos iniciais. Agora nos anos iniciais tem 5 anos. Olha, essa educação feita por decreto, por leis, educação não se faz assim, gente. A gente tem que perceber que não se faz assim educação no país. Os pais estão perdendo o controle dos seus filhos, por quê? Por que chega nesse nível? A primeira educação quem dá? São os pais. A segunda, né, a formação do cidadão, da pessoa. Essa segunda educação quem vai dar é a escola. Mas a primeira educação é o lar da família de onde se origina essa criança. O que nós vemos hoje em dia é as crianças, não é via de regra, mas geralmente, usualmente, elas vêm sem essa primeira educação. E qual que é a referência das crianças? A gente vê nos livros aí, você que estuda para ser professor, professora de qualquer série de ensino, você vai ouvir falar sobre psicologia da educação, desenvolvimento humano, certo? Nos livros está falando o seguinte, que a criança vai seguir como modelo a família dela, que origina ela, tal. Olha, gente, isso aí não existe mais praticamente. Em alguns lugares sim, mas o que a criança está seguindo, o modelo de família que a criança está seguindo é a iCarly, pô. Estou falando para vocês, os feiticeiros do Everplace, acho que é esse o nome
Me desculpa se falei errado, mas me perdoe, eu tenho meu limite aqui de falar errado essas coisas, porque eu não acompanho, né? Mas você, meu amiguinho, minha amiguinha, que é aluno, que segue, embaixo do comentário, diga a pronúncia correta. Então, o que acontece é isso. O modelo que as crianças estão tomando como referência já não é a família do qual eles são originários. É a família idealizada nesses seriados, na televisão, né? Então, se nós não estamos atentos a isso, a formação da criança está vindo por aí. Por que nós temos que aprender sobre psicologia, sobre a psicanálise, por exemplo? Tem a id, tem o superego, tem o ego. Porque esse superego está sendo construído. E o superego que vai controlar a id. E será que esses programas trabalham corretamente o superego? Não. Então a criança vai ter a tendência de ser isso aqui que nós acabamos de ler. Se você não tem isso em mente, né? Se você não tem isso em mente, o que vai ocorrer? Você vai se tornar negligente. E vai torcer para que o governo, quando começou a falar escola integral, você vai ficar feliz. Ai, que alívio, meu filho vai ficar o dia inteiro na escola. Ai, né? É assim que você vai pensar. Você pai, mãe, que me ouve, você pensa desse jeito. Não é a maioria, mas uma parte pensa desse jeito. Querem se livrar do filho. Olha que nível que chega. Estão com um problema e querem se livrar do problema. Uma educação desses moldes aí, gente, não vai para lugar nenhum. E nós não vamos ter um país soberano em cultura. Né? O Brasil pode ser campeão em futebol, né? Pode ser campeão em um monte de coisa, mas nós temos que ser campeões da cultura. E a cultura está na base. Enquanto nós não entendemos que a educação infantil e os anos iniciais são a maior bem que pode ter, e a família, a criança tem uma família que dê condições de ela se desenvolver, pô. Eric já falou sobre as necessidades de cada período da criança. Não é eu que vou falar isso para vocês, na verdade. Já falou sobre, Maslow já falou sobre as pirâmides das necessidades. Não sou eu que vou falar sobre isso agora, né? Tem algumas questões na pirâmide, mas do básico, no geral, é correto. E as crianças não estão recebendo isso, gente. Estão sendo negligenciados, isso aí. Então você vê essas crianças que antigamente tinham o superego bem estruturado, esse superego está fragilizado, e você vê as crianças com id muito grande. Pode pôr aí, vai, idiotas. Você vê umas imbecilizações que acontecem que é incrível. A pessoa vai num encontro com a família. Eu vi isso. Olha, eu sou vegetariano, mas de vez em quando eu vou numa churrascaria, porque olha a variedade de salada. E mussarela de búfalo na brasa. Você me perdoa aí, você quer ver. Você não gosta disso, mas eu gosto do queijinho na brasa, viu? É gostoso. Então estava vendo lá na churrascaria a menina com os pais acessando o Facebook no seu smartphone. Você está compreendendo o que está acontecendo? Está acontecendo isso, gente. Na sala de aula, você, meu amigo professor, professora. Os pequenininhos não nem tanto, né? Mas na terceiro ano, quarto ano, quinto ano, já começa a ter uma circulação de celular, né? Smartphones por aí. Você, professor, que dá aula da quinta ou oitava série, que é sexto, nono ano, e no ensino médio, você sabe o que eu estou dizendo, que está difícil competir com isso, com esse rol todo aí, né? Está difícil competir com todo esse compêndio aí, né? Então, fica aí, a criança vai crescendo que meio que largada, gente. Olha, as crianças estão largadas e elas tratam o mundo de uma maneira largada. Tem que ter pessoas que orientem essas crianças. Eu vou dar um exemplo para vocês, não é? Olha, eu não gosto de falar certas coisas, mas eu tenho que falar isso com vocês. Olha, tem umas crianças perto de casa aqui e as pessoas brigam com elas, tal, que fazem bagunça e tal, mas desde o começo, eu já conheço essa molecada, eu já conheço, deixa eu ver, uns 6 anos, né? 6 anos que eu conheço essas criançadas aí. Na primeira oportunidade que eu tive de falar alguma coisa, dirigir as palavras, eu dirigi, não me meti, e falei, ó, não quero que faça isso aqui, ponto. Acabou, nunca mais me perturbaram. O adulto se omite, paga pela omissão. É aquela coisa dos esquerdistas, né? Dos comunistas. A pessoa apoia o comunismo,
Mas quando vem o resultado que isso dá, mas eu pensei que ia dar isso, mas dá isso aí, cara. A sua missão, pai, mãe, a sua missão adulto, dá isso aí, ó, né? Um monte de jovens aí que não sabem serem contrariados. O PT parece que é desse tipo, né? Não queria falar, mas o PT parece que não gosta de ser contrariado. Você reparou nisso? Como que é um petista? Um petista, eu já fui meio simpatizante do petismo, agora eu sou antipetista. Então é assim que acontece. A educação está largada, né? A POS, o sindicato dos professores aí, eu tenho minhas questões, depois eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso. É muita luta, mas nada muda na real, né? A educação está mal. Você faz curso de educação para ser professor e só falam sobre construtivismo, só sobre interacionismo. Você pensa que vai aprender todos os métodos de ensino, você fica até empolgado, mas você vê só isso aí, você tem que aprender por fora. Você, minha amiga que me acompanha, sabe o que eu estou falando. Se você quiser aprender uma outra coisa, aí você tem que ir por fora. Então, falei para você das crianças, então você tem a oportunidade de falar, fale. Eles vão ficar, vai ficar com mimimi, depois esse mimimi acaba. A criança tem que ser orientada mesmo, gente. Ela não tem estrutura para saber se orientar sozinha. Sabe que você não chega? Ela tem que aprender a se civilizar, pô. Agora você não quer civilizar a criança e quer que essa pessoa que não é civilizada oriente sua vida, pô. Aí o mundo está desse jeito aí que está. Você está sendo negligente, você é culpado disso. Eu lembro quando eu era criança, quando a gente saía um pouquinho da nossa rua, hein? Ia para uma rua muito longe, já tinha uns vizinhos, João Carlos. Esse pessoal me chama de João Carlos, mas você que é meu amigo não me chama de João Carlos. Só o pessoal que me conhece bem que me chama, que eu deixo chamar de João Carlos. Por causa teve um João Carlos aí meio tirano aí, que eu tenho um trauma desse cara. Então, as vizinhas já falavam, João Carlos, o que você está fazendo aqui? Volta para sua casa, aqui está muito longe, porque está muito longe. Você estava brincando na rua, tem o pessoal, cuidado com a rua. As crianças brincam na rua, as pessoas veem o perigo e não alertam as crianças, ninguém liga para as crianças, então é desse jeito que está sendo feito o mundo, gente. Isso aí é civilização. Isso é uma sociedade civilizada, que não liga para as crianças, depois as crianças ficam rebeldes mesmo, cara. Vai ficar rebelde porque a natureza da criança é ser desse jeito. Para você melhorar, você tem que afrontar. Se não tiver afronta, você não aprende. Quando você aceita tudo de cabeça baixa, você não está aprendendo, você está sendo orientado por outras pessoas. Por isso que o jovem afronta, ele quer ver a sua posição. Se você realmente acredita naquilo, se o jovem te afronta, no primeiro afrontamento você amolece, aí o cara fala assim, esse aí eu não posso seguir, que está mole, esse aí para mim não serve. É assim que o jovem pensa. Então, esse estado dos jovens hoje em dia é culpa dos adultos, negligentes, isso tem que ser falado. Os professores, o pessoal fala que tem que entender, olha, esses especialistas aí, eu queria ver os especialistas aí, ir lá aqui ó, em Campinas, ir lá no São Martim dar aula. Queria ver esse pessoal lá no São Martim, na Coab lá. Aqui em Campinas, você sabe o que eu estou falando, aqui você da nossa região. No Parque Elziel, queria ver vocês ir lá dar aula para vocês verem como que faz. E aqui no Dom Barreto, aqui perto, aqui, lá na Ponte Preta, aqui ó, Dom Barreto. Queria ver esse pessoal dar aula nesses lugares, sabe? Para ver que, porque falar é bom. Então, a negligência dá isso. Você entende? Não estamos orientando as crianças. Elas estão sendo orientadas pela televisão, pela propaganda. E essa educação da propaganda e dos seriados dá certo, hein? E funciona. Olha que ensino eficiente, hein? Então, pai, mãe, leia historinhas para o seu filho, poxa vida, desde muito pequeno, desde a barriga. Eu lembro que eu chegava, teve uma época que estava difícil as coisas para mim, estava fácil não ver meu amigo, olha, foi um período difícil, né? Muitas pessoas no meu ouvido falando que tem que estudar, tem que fazer isso, eu tendo que arrumar um dinheirinho para poder bancar a casa, né? E eu subia em ônibus. Aí quando eu morava em Osasco, ia para São Paulo, na Avenida 9 de Julho, na 13 ali, por ali, Santo Amaro, né? Eu rodava aquilo lá, subia em ônibus, hein? E minha esposa, minha parceira, sempre me esperava à noite. E eu lembro que quando tinha aquela barriga, eu ficava contando historinha, passando a mão na barriga, conversando com a barriga. É muito importante que desde esses momentos aí, você converse, você leia histórias, ensine música clássica, né?
quando a pessoa tiver essa base, dessa musicalidade, dessas coisas desse tipo aí, o que vai acontecer? Ela vai saber avaliar melhor as coisas. Depois que ela for ouvir um rock ou não, outras coisas, aí é uma outra coisa. Mas nessa parte da infância, é importante que tenha esses elementos. Tem um livro que se chama Ouvido Pensante, o Rinoceronte, né? O Elefante, assim. É um livro muito bom. E tem um livro que fala sobre a inteligência musical. Está em francês, foi uma indicação que nós temos aqui nesse espaço. Então essas coisas são importantes para a formação da criança. Né? Então, essa negligência aí já acabou, temos que fazer uma coisa agora, a partir de agora. Estamos perdendo para as crianças, cara. É duro aceitar isso, né? Mas é o que está acontecendo. É triste, você vê adultos aí, você vê, a gente vai passear pelo shopping aí, você fica, pô, mas que boca aberta, hein? Desculpa aí, meu. Se eu falar de si, mas você foi, pô, o cara daquele tamanho, boca aberta, hein? Tem internet, com esse conhecimento que tem internet, e não consegue ter conhecimento, gente, sabedoria. Pô, tá perdendo para nossos pais, que Malemar tinha 4ª série, 4º ano primário. Ah, meu, faça meu favor, hein? Você desculpa aí, minha amiga. É porque você vai chegando numa idade, você vai perdendo a paciência com coisas repetitivas, né? Toda vez você repete aquela mesma coisa. Vai repetindo, pô, depois de 40 e poucos anos você vai cansando. Aí você fica meio impaciente. Não é que você está com raiva, você está impaciente, porque, pô, meu, já aconteceu de novo. Acontece uma vez, acontece 2 vezes. Você, por exemplo, se uma pessoa começa a falar assim, ó, né, no vídeo eu falo muito né, desculpa aí, viu? Mas se você fala muito né, você vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, você vai perder a paciência. Não é que você está com raiva da pessoa. E agora, às vezes a pessoa se impaciente, fica impaciente corretamente e é taxado de, você está muito nervoso. Ainda tem essas coisas, tem que ouvir essas coisas. Então, você que é psicólogo, psicóloga, que acompanha esse blog, que está estudando, você que está estudando pedagogia, você que estuda licenciatura, pelo amor de Deus, aprendam realmente a orientar essas crianças, estudem sobre autores que já falaram sobre isso. Melanie Klein já falou, Winnicott já falou, Dr. Freud já falou, Jung já falou, certo? Eric já falou, Maslow já falou um pouco sobre isso aí. Então, o conhecimento está aí, a internet está aí, o céu é o limite. Não há mais desculpa para ficar aceitar isso aí. Tá ok? Vou parar por aqui. Desculpe alguns excessos, é que você vai cansando. Vai cansando, você vai ficando, poxa, vai ficando chateado. E professora de educação infantil e professor dos anos iniciais, você minha amiga pedagoga, ou não marista superior, ou você que tem um magistério que dá aula nessas séries aí, ó. Vocês teriam que ser o maior salário do professorado. É isso que eu penso mesmo. Vocês estão lidando com os anos mais gloriosos de um ser humano. A gente vê, quando vai estudar o caso do Champinha, né? Aquele assassino, serial killer, a gente vê como foi a infância. Sempre, tudo que se passa no adulto, boa porcentagem dele se deve ao que ocorreu na infância. A infância é importante, né? A partir até os 12 anos, na literatura védica, é dito que Chanakya Pandita foi um grande brahmana, ali perto da idade védica da vida de Jesus Cristo, né? Um pouco antes até, né? E Chanakya Pandita, ele dizia o seguinte: até os 5 anos você tem que dar tudo que a criança precisa, tudo mesmo, não pode ter impedimentos. Dos 5 até os 12 anos vai depender da região. Tem região que é tropical, ou região que o inverno é mais rigoroso, o desenvolvimento não é igual, né? Então pode ser 12, 11, um lugar 13, né? Um lugar até 10, né? Você tenta educar. Se com tudo isso aí, até os 12 anos, ou 13, em alguns lugares 14, a criança não mudou, continua daquele mesmo jeito, aquela natureza meio, sabe? Você entende o que eu estou falando? Você só tem que se tornar um amigo. Você entende aí? Mas parece que isso aí é real mesmo, né? Porque seu filho de 12 anos tem um certo tipo de comportamento, eu tenho que te falar isso, minha amiga, meu amigo.
não vai mudar muito não, hein? Então, presta atenção aí, busca informação, duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.